Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou começar com vocês uma série só sobre os serial killers brasileiros. Antes de começar, eu queria dizer pra vocês que provavelmente não tenha mais 2 vídeos por semana nesses próximos meses, porque eu tô no último semestre da minha faculdade, eu tô no último semestre, eu tô trabalhando, eu preciso cumprir horas da faculdade pra me formar, eu tenho cursinho pra fazer, eu vou ter aula de sábado também, então assim, por mais que eu queira, provavelmente eu não vou conseguir postar vídeo 2 vezes por semana. Então, ao invés de eu me comprometer com vocês e ficar em falta, eu prefiro já avisar pra vocês agora que provavelmente só vamos ter vídeos nas terças-feiras. E se for possível, eu posto às sextas-feiras também, mas aí eu não vou avisar, vai aparecer pra vocês, aí vai ser um bônus na semana. Então hoje, no primeiro episódio da nossa série, eu vou falar sobre o serial killer Francisco Costa Rocha. Então bora começar o vídeo. Francisco Costa Rocha nasceu no dia 27 de abril de 1942, em Cariacica, no Espírito Santo. Chico era filho de um poderoso exportador de café bem-sucedido. Seu pai era casado e tinha 6 filhos, mas ele tinha uma mãe que chamava Nancy e essa era a mãe de Chico. Antes de Chico nascer, Nancy, sua mãe, já havia abortado 2 vezes, e por mais que ela tivesse sido muito pressionada para abortar uma terceira vez, ela decidiu seguir em frente e ter o filho. E quem a pressionava tanto para abortar? O pai da criança. Ele não queria de maneira nenhuma ter filho, porque ele já tinha outros 6 e Nancy era sua amante. Então, depois que Chico nasceu, ele maltratava a criança, ele agia como se ele nem existisse e falava sempre pra Nancy que ela devia ter abortado ele. Então, por isso que ele não reconhecia aquela criança como seu filho. E quando Chico ainda era criança, seu pai abandonou ele e sua mãe quando sua mãe contraiu tuberculose. Ela foi internada num sanatório em Minas Gerais e por isso Chico teve que ser adotado. Então ele foi adotado por um casal de empregados de seu pai. Eles moravam num sítio bem distante assim da cidade e Chico vivia com animais, cobras, gatos, cachorros. Ele estava sempre no meio do mato. Ele era muito maltratado com essa família que ele morava, ele era constantemente espancado. Ele era um garoto bem curioso e ele tinha o costume de matar vários gatos, ou enforcando eles em árvores ou afogando na privada, para testar se eles tinham mesmo 7 vidas. Assim que completou os 6 anos, a sua mãe Nancy já tinha se recuperado da doença, foi buscar ele para então morar junto com o filho. Só que ele, no começo, ele não reconhecia muito sua mãe, né? Até porque ele era muito pequenininho quando eles foram separados e seus pais adotivos insistiam em dizer que a mãe dele tinha morrido. Contudo, Chico tinha enurese noturna quando criança, ele também tinha constantes sangramentos no nariz, asma, pavor noturno e muitos pesadelos durante a noite. Sua mãe trabalhava como cabeleireira e também como costureira. Ela levava diversos homens para casa dela, ela se relacionava com homens casados e bens de vida, e Chico estava constantemente vendo sua mãe mantendo relação com aqueles homens. Ele sempre gostou de ler clássicos como de Kafka, Goethe e Dostoiévski, além de ouvir bastante as músicas de Beethoven e de Mozart. Ele também gostava muito de desenhar. Iniciou seus estudos num colégio de padres, mas ele era muito briguento e displicente, além de ter muito medo dos padres. Certa vez, Chico presenciou uma situação meio estranha, que era um dos seus colegas no colo de um padre. Não sei direito o que estava acontecendo, mas aquilo incomodou muito Chico, ele ficou morrendo de medo, então ele decidiu sair daquela escola. Chico então se mudou para o colégio americano. Ele se declarou ateu, perdeu amigos, perdeu a namorada, então ele decidiu largar os estudos. A mãe de Chico não era muito bem uma mãe firme, ela era muito mais uma amiga do que uma mãe. Chico vivia nas ruas, matando sua curiosidade porque ele tinha uma imaginação muito fértil. Chico aprontava bastante, ele colocava fogo nas coisas, tentava invocar o diabo, ele procurava assombrações, pesquisava sobre vampiros, entre outras coisas. Ele andava com uma galerinha na adolescência que batia nele, abusava sexualmente dele, mas ele acabou se acostumando com aquilo e não quis se afastar. A partir dos 14 anos, ele conseguiu alguns empregos, mas não permanecia muito tempo. Ele tentou ser marinheiro, paraquedista, mecânico de aviação, policial militar e vendedor, mas não obteve muito sucesso. Ele tinha relações sexuais com homens mais velhos, até chegou a morar com alguns deles, e também com mulheres. Para ele não tinha tanta diferença assim, ele não se importava muito com essa questão de gênero. Aos 17 anos,
Chico mudou para São Paulo e passou a morar com um amigo médico chamado Caio. Esse apartamento ficava na Rua Aurora, localizado na Boca do Lixo, em São Paulo. Esse Dr. Caio, ele era casado, mas mesmo assim ele mantinha aquele apartamento ali, porque a Boca do Lixo era uma região em São Paulo onde tinha muita prostituição, mas era uma prostituição mais elitizada. Então ele mantinha aquele apartamento ali para ter suas relações extraconjugais e ficava por isso mesmo. Chico trabalhava como vendedor de consórcios, mas ele gastava praticamente todo o seu salário com sexo e bebidas. Ele tinha uma vida muito boêmia, ele estava sempre em bares. As noitadas se iniciavam no Bar do Pilão e se encerravam no Ponto Chique, no Largo do Paissandu. Os amigos de Chico tinham comentado com ele sobre uma mulher chamada Margarete Suída. Ela era austríaca, bailarina, separada e trabalhava como massagista nas horas vagas para ganhar uma graninha extra. Ela tinha 38 anos de idade e, de acordo com os frequentadores do bar, ela era boa de papo e boa de corpo. Então, numa terça-feira, dia 2 de agosto de 1966, Chico conheceu a tão falada Margarete. Ela era uma mulher muito bonita e, depois de rodar em muitos bares e restaurantes, Chico convidou Margarete para subir para o seu apartamento porque ele tinha a intenção de ficar com ela. Em algum momento daquela noite, durante a relação sexual, Francisco sugeriu que eles fizessem sexo anal. Margarete achou um pouco estranho aquilo e insinuou, numa brincadeira, que Chico era gay. Chico não gostou nem um pouco da insinuação de Margarete. Chico estava bêbado e o álcool nele tinha um efeito mais forte do que para pessoas comuns. Então, por mais que ele bebesse um pouco, ele já ficava muito alterado. Então, a partir dessa brincadeira que ela fez, ele começou a ficar um pouco violento e ele começou a estrangular Margarete até que ela morresse. Depois de um tempo, ele se deu conta que ele tinha estrangulado ela, porque aparentemente ele ficava um pouco confuso. De repente, ele percebeu que a tinha estrangulado e decidiu dar fim ao corpo dela. Então, Chico teve o impulso de levar o corpo dela até o banheiro. Ele, a princípio, não conseguiu abrir a porta do banheiro porque ele não achou a chave. Ele normalmente escondia a chave quando ele recebia algumas pessoas no apartamento, pois ele tinha medo de ser roubado. Então, com uma chave de fenda, ele conseguiu arrombar a fechadura do banheiro e conseguiu abrir a porta. Então, depois disso, ele passou a desmembrar o corpo da vítima usando os primeiros instrumentos que ele viu pela frente. Foi uma faca de cozinha, uma tesoura, uma chave de fenda e uma lâmina de barbear. Então, ele começou cortando os seios, depois ele passou a tirar os músculos e cortar as articulações, fazendo de tudo para que o corpo ficasse o menor possível para ele conseguir sumir com ele. Demorou mais ou menos de 3 a 4 horas para ele terminar todo o esquartejamento e colocar partes do corpo dela em sacolas. A relação sexual, pelo jeito, teve um padrão mais violento, porque ela apresentava algumas mordidas pelo corpo, principalmente nos seios, e ela também tinha um machucado no nariz. Naquele mesmo dia, à noite, Chico tinha um jantar marcado com seu amigo Caio, e ele foi, mesmo assim, desceu do apartamento, deixou o corpo lá, e no meio do caminho ele já começou a contar para Caio o que tinha acontecido, porque ele estava muito desesperado. Ele contou que tinha matado alguém, não adentrou muito aos detalhes, só disse que o corpo ainda estava no apartamento. Ele só pediu pro seu amigo Caio não contar para ninguém até que ele fosse até a mãe dele. Ele só queria se encontrar com a mãe dele. Então seu amigo Caio deixou ele na rodoviária para ele fugir e deu um pouco de dinheiro para ele. Então Chico fugiu para o Rio de Janeiro e foi procurar sua mãe. Quando ele procurou sua mãe, ele não encontrou ela em casa, então ele só deixou um bilhete avisando a ela que algo de muito grave tinha acontecido. Caio ficou com muito medo, ele não sabia direito o que fazer, mas ele ficou com medo de que alguém envolvesse seu nome naquela atrocidade, e ele se encontrou com sua mulher e também com medo de que sua mulher descobrisse suas relações extraconjugais. Eles decidiram contar para a polícia o que Chico tinha feito. Então Chico foi preso em um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro. Chico foi levado para São Paulo e, quando perguntado para ele qual seria o motivo dele ter matado Margarete, ele disse que ela lembrava sua mãe e aquelas coisas ruins que a mãe dele fazia que a perturbava, como por exemplo dormir com outros homens na frente dele, e que nesse momento ele ficou com raiva e acabou matando Margarete. Também disse que o fato de Margarete ter sugerido que ele era gay o deixou com raiva e ele acabou fazendo o que fez. Então, Chico foi preso no dia 5 de agosto de 1966. Foi condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado, somados a mais 2 anos e 6 meses pela destruição do cadáver.
e posteriormente teve a pena comutada para 14 anos e 4 meses de reclusão. E também uma informação interessante que eu decidi contar é que durante a perícia os investigadores repararam que na vítima tinham recentes marcas de tentativa de suicídio nos pulsos, elas nem estavam cicatrizadas ainda. Chico permaneceu na cadeia durante 8 anos e foi lá que de seus amigos de prisão, ele recebeu o apelido de Chico Picadinho, pela forma com que ele tratou sua vítima. No período em que esteve preso, Chico cursou o supletivo de primeiro e do segundo grau, e ele também lia bastante seus clássicos e ouvia suas músicas, as quais eu já mencionei aqui. Ele também se casou com uma mulher chamada Catarina, até que em junho de 1974 ele recebeu liberdade condicional e foi solto porque ele era um preso com comportamento exemplar. Quando ele saiu da prisão, ele foi morar com a sua esposa Catarina e passou a trabalhar na Editora Abril como vendedor. Então sua mulher engravidou e antes mesmo que sua filha nascesse, Chico e sua esposa se separaram porque Chico foi voltando para a vida boêmia que ele gostava. Durante esse período ele também teve outro filho com outra mulher, mas esse filho ele não assumiu. Depois de um tempo, Chico trocou de emprego, passou a dormir novamente com várias pessoas, voltou a usar drogas e também voltou a ser aquela pessoa violenta. Em setembro de 1976, Chico conheceu uma menina chamada Rosemary e ela tinha 20 anos. Ela era empregada doméstica. Então, no dia 14 daquele mesmo mês, eles saíram e foram para um hotel na Zona Leste de São Paulo. Durante a relação sexual, Chico ficou violento e tentou estrangular Rosemary, que desmaiou. Quando ela acordou, ela percebeu que Chico estava tentando morder sua veia do pescoço. Então ela ficou desesperada, começou a gritar bastante. Chico ficou em choque, percebeu que ela tinha gritado e talvez tivesse chamado a atenção de alguém e fugiu. E ela, assim que ele fugiu, ela reparou que ela tinha levado uma facada na barriga. Então ela foi direto para o hospital. Ela estava grávida de 3 meses e perdeu a criança. Além disso, ela também tinha diversas marcas e mordidas pelo corpo. Ele respondeu o processo pelo que ele fez com Rosemary. Passou aproximadamente um mês, Chico ainda estava respondendo o processo pelo que fez com Rosemary. Ele estava morando num apartamento com um colega chamado Joaquim, que ficava também ali na região chamada Boca de Lixo. Era dia 16 de outubro, Chico estava num bar ali na região da Boca do Lixo, até que ele conheceu uma mulher chamada Ângela de Souza. Ela era prostituta, tinha 37 anos e se apresentou a ele como Sueli. Ali, eles passaram a noite toda bebendo e conversando. E quando era mais ou menos 7 horas da manhã e seu colega Joaquim já tinha saído para trabalhar, ele levou Ângela para o seu apartamento. Ali, como já havia feito anteriormente, eles mantiveram uma relação sexual. Chico foi ficando violento, a espancou e a estrangulou com seu cinto até que ela morresse. Ele arrastou o corpo da vítima até o banheiro e dessa vez ele estava consciente de que ele devia tomar atitudes diferentes das quais ele tinha tomado no seu primeiro crime. Então, ele devia agir de uma maneira mais minuciosa para que não dessem errado as coisas que haviam dado anteriormente. Então, ele levou o corpo de Ângela até o banheiro e passou a cortejá-lo com uma faca e dessa vez ele utilizou também um serrote. Ele começou a jogar na privada e dar descarga, aquelas partes do corpo que ele achou que conseguiria se livrar daquela maneira, que seriam as partes mais moles, como vísceras e algumas outras coisas que não preciso falar aqui, que eu já acho demais. E não deu certo porque em determinado momento a privada entupiu e ele começou a ficar um pouco desesperado. Então ele começou a pegar o restante do corpo e serrar nas menores partes que ele conseguiu para tornar mais fácil de transportar. Ele arrancou os olhos da vítima e retalhou sua boca. Dessa vez, qual foi o erro que ele tinha cometido anteriormente? Tinha muito sangue. Então dessa vez, o que ele fez? Ele cortou o corpo da vítima em 11 partes e lavou tudo para que não tivesse sangue. E ele colocou partes do corpo em uma mala e o restante numa sacola que era xadrez verde. Ele pegou a sacola e a mala e deixou na sacada do apartamento. Então, depois disso, ele deitou e dormiu no sofá do apartamento. Eu vi um psiquiatra falando sobre isso, no Linha Direta, no programa da Globo, porque eu achei estranho uma pessoa fazer tudo aquilo e conseguir dormir. Embora seja um psicopata, um sociopata, você sente medo, de alguma forma, de ser pego por aquilo. Mas ele explicou que para cometer todo esse crime,
o sociopata, o psicopata, ele sente muita ansiedade, ele fica muito agitado, e depois que ele faz tudo aquilo é como se ele relaxasse, e foi por isso que ele conseguiu dormir. Quando ele acordou e se deu conta do que tinha acontecido, ele fugiu, deixando o corpo lá na sacada do apartamento. Ele também deixou uma carta para Joaquim dizendo que ele ia viajar. Joaquim então chegou no apartamento e ele subiu, aparentemente estava tudo normal, só que ele entrou no banheiro e tinha os tapetes, tinha algumas coisas que estavam molhadas. Ele pegou aquelas coisas e foi levar na sacada para secar. Quando ele chegou lá, ele viu a mala, viu a sacola, não entendeu muito e ele abriu. Quando ele abriu, ele achou que era um manequim. Só que depois ele deu um estalo nele, ele lembrou que ele morava com o Chico Picadinho. Então ele percebeu tudo o que tinha acontecido e chamou a polícia. Nesse meio tempo, Chico procurava algum carro que ele pudesse pegar emprestado para levar o corpo e se livrar dele no rio Tietê. Ele estava num bar na Boca do Lixo quando ele viu uma viatura da polícia que estava procurando, quem tinha cometido aquele crime. Então, assim que ele viu a viatura, ele saiu correndo e fugiu novamente para o Rio de Janeiro. Dessa vez, ao invés dele ir atrás da mãe dele e cometer o mesmo erro que ele cometeu da primeira vez, ele decidiu ficar perambulando pelo Rio de Janeiro, até que um dia ele encontrou uma gruta, ficou por lá, sobrevivendo apenas de mariscos. Até que ele foi até uma banca, ele viu que tinha uma revista com uma matéria sobre ele, que ele estava sendo procurado pela polícia. Tão narcisista, comprou essa revista, estava lendo a matéria, e nesse exato momento ele foi preso pela polícia. No julgamento, a defesa alegou que Chico sofria de uma insanidade mental, então ele foi considerado semi-imputável por se tratar de pessoa com personalidade psicopática de tipo complexo. Mesmo assim, ele foi condenado a 22 anos e 6 meses de reclusão. Em 1994, Chico foi submetido a um exame psiquiátrico e foi instaurado um incidente de sanidade mental. Então ele passou a ficar na casa de custódia e tratamento de Taubaté para receber tratamentos médicos. Ao longo dos anos, a defesa de Chico lutou muito pela sua liberdade, porque aqui no Brasil não se pode ficar mais de 30 anos preso, isso é totalmente ilegal. A pena máxima para você ficar preso é de 30 anos, por mais que você tenha sido condenado a mais anos, a gente sabe disso. Então, Chico ficou mais de 30 anos preso, o que pra mim foi estranho quando eu li, porque aqui no Brasil não pode isso acontecer, não existe pena perpétua, não existe pena maior de 30 anos que você pode ficar em reclusão. Só que ele estava lá no Hospital Psiquiátrico de Taubaté. Ainda assim, no ano de 2017, uma juíza de Taubaté solicitou sua liberdade, dizendo que não poderia estar preso mais de 30 anos, só que pelo que eu entendi, ele está interditado pela esfera civil. E como ele não tem família, não tem pessoas com que ele possa morar, o local melhor para ele estar agora é nesse hospital psiquiátrico de Taubaté. Eu procurei, gente, saber onde ele está hoje em dia, e a única informação que eu tenho mesmo foi dessa juíza que solicitou a liberdade dele, mas o tribunal não aceitou e ele permaneceu preso nesse hospital psiquiátrico de Taubaté. Não tem mais informação nenhuma sobre isso até hoje, então, pelo que eu entendi, ele continua nesse hospital psiquiátrico de Taubaté, porque acredito eu que se ele estivesse solto, já teriam diversas notícias sobre isso. Atualmente, Chico deve ter 77 anos, e eu não sei de quando mas eu vi um vídeo dele falando que ele pediria perdão, e que a única coisa que ele tem que pedir é perdão a todo o povo brasileiro pelos crimes que ele cometeu. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio da nossa série. E só pra não restar dúvida aqui, porque eu acredito que, pelo que eu estudei até hoje, para você ser considerado um serial killer, você tem que ter minimamente 3 vítimas. Mas eu vou ler aqui um questionamento que fizeram para Ilana Casoy, e eu vou responder para vocês porque Chico é considerado sim um serial killer. A Ilana Casoy é uma especialista em criminologia e ela respondeu uma vez essa questão sobre se Chico Picadinho seria ou não um serial killer se ele só tinha matado 2 vítimas. De acordo com Ilana, ele não matou mais por puro acaso, porque ele teve uma vítima anterior que não morreu porque Deus não quis, que se trata de Rosemary. Ele tem todo um ritual que segue ao executar o crime e também após a morte da vítima, e isso que o define como um criminoso em série. De forma geral, a partir de 3 vítimas, mas em alguns casos muito específicos, esse número pode ficar reduzido para 2. Então, para não restar dúvida, que eu também tinha essa dúvida, Chico Picadinho é sim um serial killer.
Gente, então é isso. Esse foi o primeiro vídeo da nossa série. Eu espero que vocês tenham gostado. E como estou começando esse projeto com vocês, eu quero o feedback de vocês aqui nos comentários pra dizer o que vocês acham, se vocês querem que eu continue, porque aí eu continuo pra vocês. Gente, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreve, deixa o like. E, fica aqui porque eu vou postar vídeo toda semana. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de assunto, envia o vídeo pra essa pessoa que eu acredito que ela vai gostar bastante do canal. Eu sempre gostei muito desse tipo de assunto e se alguém me enviasse um vídeo interessante assim, eu ia gostar muito de assistir. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!